Se hoje falamos do personagem Woody, pensamos naquele cowboy heróico que é um grande líder para sua equipe de brinquedos, que é corajoso, empático e, acima de tudo, muito leal à criança que decide cuidar. No entanto, nem sempre foi assim. Você se lembra do Woody no primeiro Toy Story? Aquele Woody inseguro que detestava o Buzz Lightyear porque se sentia ciumento? Certamente, Woody evoluiu muito como personagem desde então, e é exatamente isso que o torna tão interessante. O fato de que ele, como nós, parece experimentar uma crise existencial que vai resolvendo ao longo dos 4 filmes da saga. Olá, queridos geekers, tudo bem? Eu sou G.O., o Monitor Geek, e te dou as boas-vindas a um novo capítulo de Além do Óbvio, uma série de vídeos em que analiso filmes infantis para descobrir seu significado oculto. Hoje vou te contar como é o personagem Woody na franquia Toy Story. Nos fala sobre as crises existenciais e a busca que realizou para poder encontrar um propósito na vida. Uma busca com a qual todos nós podemos nos identificar. O Monitor. Antes de começar com este vídeo, te conto que encontrei uma maneira fácil de acessar o catálogo da Netflix de todo o mundo, usando um aplicativo chamado CyberGhost Virtual Private Network. E é que com este serviço e sua conta da Netflix, você pode assistir hoje mesmo filmes como Infinity War, Ant-Man and the Wasp e outros que não estão disponíveis em nosso país. Cada uma delas legendadas ou dubladas em português. Esse serviço o que faz é ocultar a sua posição global, o que, além de te dar acesso a filmes que não estão na sua região, permite-lhe navegar de forma segura em redes Wi-Fi públicas, torrents e dá-lhe acesso a plataformas que não estão disponíveis no nosso país, como Hulu ou ESPN. A melhor parte é que eles têm um preço especial para os assinantes do canal. E com apenas 2,75 mensais, você poderá ter este serviço em 7 dispositivos diferentes. Você pode encontrar este aplicativo para Windows, Mac, Linux e muitos mais. Deixarei o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Agora sim, vamos com o tema. Capítulo 1. As crises de identidade de Woody. No início do primeiro filme de Toy Story, Woody parece ter sua vida resolvida. Ele passa os dias vivendo aventuras imaginárias com Andy, sendo o líder incontestável de seus brinquedos. E basicamente com um propósito e um lugar muito claros na vida. Woody era o brinquedo favorito de Andy e seu amigo fiel. No entanto, sua vida muda dramaticamente quando Andy ganha um brinquedo Buzz Lightyear, o brinquedo mais sensacional da temporada. Que tinha tudo: comunicador de pulso, golpe de karatê, luz de laser piscante, simulador de voz multifrase e, o melhor, asas de alta pressão. A impressionante aparência de voz faz com que este rapidamente se torne o novo brinquedo favorito do Andy. E, agora, até os outros brinquedos questionam se Woody é o melhor líder para eles. Aqui é onde Woody experimenta a primeira de várias crises de identidade que ele tem durante toda a saga. Segundo os psicólogos, uma crise de identidade é um período em que uma pessoa experimenta dúvidas profundas sobre si mesma. Isso nos causa uma sensação de ansiedade, já que estamos tentando redefinir quem somos e nos sentimos inseguros. De fato, isso é muito comum em crianças quando um irmão mais novo está para nascer. As crianças, assim como Woody, passam por uma fase de ciúmes em que sentem que não são correspondidas emocionalmente. Ou, ao menos, não com a mesma intensidade ou frequência de antes. E claro que Woody vai se sentir inseguro. Quer dizer, de dormir na cama e ter pôsteres dele na parede, passou a dormir em um baú. E vemos as consequências disso quando Woody começa a tomar decisões ruins devido a essa insegurança. Vemos isso quando Woody tenta zombar de Buzz e ridicularizá-lo publicamente para se sentir melhor consigo mesmo. Mas não sejamos tão duros com Woody. Você consegue imaginar o que faria se a sua situação de vida mudasse tão dramaticamente? Ei, Léo, o que você acha de ter uma irmãzinha? Woody não é o único que tem uma crise de identidade neste filme. Buzz também tem que repensar sua situação de vida quando descobre que não é um autêntico guardião do espaço, mas um brinquedo feito em Taiwan. E realmente, Buzz não lida com a situação muito melhor que Woody. Enquanto Woody lidou com seus problemas com uma tentativa de homicídio, Buzz mergulhou em uma profunda depressão, querendo afogar suas mágoas, tomando uma xícara de chá com Maria Antonieta e sua irmãzinha.
Felizmente, ambos conseguiram superar essa crise, pois encontraram um novo propósito juntos: serem brinquedos do Andy e estarem lá quando ele precisar. Com essa conclusão, não importa se você é o favorito ou não, ou se é um guardião do espaço ou não, o que importa é estar lá para o Andy. E essa conclusão trouxe paz de espírito tanto para o Buzz quanto para o Woody por um tempo. Assim como é comum que as crianças sintam ciúmes quando um irmão mais novo está para nascer. O ser humano passa por outros períodos de crise ao longo da vida, um deles durante a adolescência. Um ponto em que buscamos independência e nos encontramos em uma fase em que já não somos crianças, mas também não somos adultos. Da mesma maneira, Woody passa por outra crise no segundo filme de Toy Story, na qual ele começa a pensar que, com o tempo, ele se quebrará e será substituído ou esquecido pelo Andy. Esse pensamento coloca à prova a conclusão a que Woody chegou no primeiro filme. Já que se Andy não quer mais estar com ele, então qual é o propósito da vida de Woody? É por isso que a proposta do Pet Fedorento de estar em um museu sendo admirado por várias gerações de crianças soa tão interessante. No início, porque isso daria um novo propósito à vida de Woody. Em outras palavras, se Andy pode substituir Woody, por que Woody não poderia substituir o carinho de Andy com a admiração de outras crianças? Para a boa sorte de Woody, Buzz ainda tinha muito claro seu propósito de vida e lembrou Woody do seu. Quando ele diz um brinquedo, me ensinou que antes de tudo, a vida não faz sentido se você não é amado por uma criança. Woody, então retoma a conclusão a que chegou no primeiro filme, mas agora tem mais claro que Andy não será uma criança para toda a vida. Um momento que parece distante até chegarmos a Toy Story 3. Neste filme, que bem poderia ter sido o final da saga de Toy Story, Woody e seus amigos enfrentam o fato de que Andy já não brinca mais com brinquedos e está prestes a abandoná-los em um sótão para ir para a universidade. A todos, menos a Woody. Aqui é onde os brinquedos precisam achar um propósito que não dependa do Andy. No início, eles pensam que podem estar no Sunnyside brincando com as outras crianças, mas perto do final do filme, os brinquedos do Andy percebem que precisam de um carinho mais particular. Um que não vem de dezenas de crianças brincando com você, mas do fato de estar lá para uma única criança em particular. Para a maioria da equipe, a decisão não é difícil. Quer dizer, é sobre brincar com a Bonnie ou ficar trancado no sótão com a esperança de que um dia Andy tenha filhos. No entanto, as coisas para Woody não são nada fáceis, e é que Andy quer levá-lo para a universidade. Então, Andy não está pronto para se despedir de Woody, e este, por sua vez, não está pronto para se despedir de Andy. Este é o momento em que a maioria de nós se emocionou no cinema. O momento em que tanto Andy quanto Woody percebem que precisam se deixar ir, apesar de sentirem um imenso carinho um pelo outro. Que suas vidas já não podem mais estar unidas porque as circunstâncias mudaram, que crescer é parte da vida e isso está bem. De qualquer forma, Woody continua mantendo aquele propósito que descobriu no primeiro filme de Toy Story, só que agora, em vez de ser o brinquedo de Andy, passará a cuidar de Bonnie. Poderíamos parar aqui, e a Pixar realmente poderia ter parado neste ponto? Mas acredito que a maior crise do Woody vem em Toy Story 4, já que neste filme Woody tem que se reavaliar. O que é realmente um brinquedo e se a vida dele tem um sentido além de estar vinculado a uma criança? Capítulo 2. A essência de um brinquedo. Assim como Woody se perguntou ao longo de cada filme de Toy Story qual é o seu propósito na vida, o ser humano também se perguntou o mesmo. Durante séculos, e neste tempo, diferentes filósofos chegaram a diferentes conclusões. Cabe esclarecer que esta sessão terá spoilers leves de Toy Story 4. Os antigos gregos, por exemplo, acreditavam que o seu propósito de vida estava vinculado à sua essência. A essência é uma série de qualidades que são necessárias para que uma coisa seja o que é. Por exemplo, uma colher pode ser de metal ou de madeira. Essas são coisas que podem mudar. Mas necessariamente, uma colher deve ter uma superfície côncava e um cabo. Esses dois elementos, então, fazem parte da essência de uma colher. E podemos dizer que o propósito de uma colher é ajudar o ser humano a segurar líquidos ou comida. Se seguirmos essa linha, a essência de um brinquedo é que seja um objeto que tenha o potencial de ser divertido e que tenha o propósito de entreter alguém. Nesse sentido, uma colher, garfo ou faca pode se tornar um brinquedo. Se alguém muda seu propósito de ser um utensílio de cozinha para um item com o qual alguém se diverte.
De fato, as colheres até podem ser instrumentos musicais. No entanto, é muito mais fácil encontrar um propósito para os objetos, já que foram projetados com um propósito em mente. No caso de Woody e o resto de seus amigos no filme, que têm sentimentos humanos, a coisa é muito mais complicada. De fato, encontrar um propósito para eles é tão difícil quanto encontrar um propósito para nós. Como dissemos, durante vários séculos se pensou que nosso propósito estava vinculado à nossa essência, e nossa essência nos era dada por Deus. Então, de uma maneira muito semelhante aos objetos, nós fomos projetados com um propósito em mente. O propósito de seguir o plano de Deus, seja qual for, e seguir as regras de certa religião, seja qual for. Isso nos manteve felizes por vários séculos, até que alguns filósofos chamados existencialistas começaram a duvidar da existência de um Deus. Isso nos traz muitos problemas, já que se não fomos projetados com um propósito em mente, por que estamos aqui e o que fazemos com a nossa vida? No início de Toy Story 4, vemos como Woody parece estar seguro do que um brinquedo deve fazer. Tanto é assim que ele tenta mudar o propósito de vida do Forky para que ele se adapte ao que ele acredita que um brinquedo deve fazer. Forky, por sua vez, precisa mudar, já que seu propósito agora não é ir para o lixo, mas ser um brinquedo. Neste caso, Bonnie deu a Forky sua essência, seu propósito e até mesmo a vida. No entanto, ao longo do filme, a mentalidade de Woody é abalada. Quando ele se encontra novamente com a personagem Bo Peep, que agora vive livremente como o que Woody chama de um brinquedo perdido. E Bo realmente é um personagem projetado para confrontar todos os medos e ideologias que Woody tem. O que o faz entrar em uma crise que vai além da identidade, uma crise existencial. Segundo os filósofos existencialistas, a vida não tem um significado predefinido, nada tem, no entanto, nós podemos dar-lhe um. Haverá pessoas que encontram o significado através da religião, do trabalho da família ou até mesmo através da busca por um molho. Szechuan, como no desenho Rick e Morty. De acordo com Woody, seu propósito é cuidar de Bonnie, mas agora ele não está tão certo. Woody, neste filme, sente que sua missão com Bonnie terminou e que agora será mais feliz em outro lugar. No entanto, chegar a essa conclusão não é nada fácil, pois significa acreditar em algo diferente do que Woody acreditou toda a sua vida. Você consegue imaginar a dificuldade disso? Para mim, acredito que este é o maior resgate e a maior façanha que Woody realiza ao longo da saga. A história brinca com o conceito do brinquedo perdido que vimos em todos os filmes de Toy Story. Apenas para nos mostrar que quem está perdido agora é Woody, e ele está perdido sem que ele mesmo perceba. Faz 24 anos que o primeiro filme de Toy Story foi lançado. Talvez muitos de vocês ainda não haviam nascido. Talvez alguns eram muito jovens para se lembrar daquela época. Mas eu, que naquela época tinha 8 anos, lembro que o mundo era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje em dia. Além disso, meu mundo era muito diferente do que tenho hoje em dia. E essa mudança que todos nós experimentamos nesses 24 anos é algo que se reflete claramente em Woody. E é por isso, acredito eu, que a franquia continua tão relevante hoje em dia, porque Woody mudou conosco. A princípio, eu acreditava que Toy Story tratava sobre o processo de crescer, mas quando cresci e tive um filho, encontrei um significado diferente no filme. E é muito comum que nós, pais, damos tudo pelos filhos, nosso tempo, nossos sonhos e até nossa caixa de voz. Nós temos uma grande lealdade para com nossos filhos que vem do profundo amor que temos por eles. Mas nesse processo, às vezes, esquecemos que também somos pessoas e que há um momento em que nosso propósito de vida deve estar separado do deles. Da mesma maneira que Woody entra em um processo de desconstrução e consegue ter novos propósitos. Toy Story nos apresenta a ideia de que os pais eventualmente temos que deixar ir e, uma vez que nossos filhos estão prontos, voltar a ser pessoas individuais novamente. Se você gostou deste vídeo ensaio, assista meus outros vídeos sobre Megamente e a meritocracia, e Kung Fu Panda e a teoria do caos. Outros vídeos em que analiso o significado oculto de filmes infantis. Sou Geo, o Monitor Geek. Até o próximo vídeo!